Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Quem já jantou, diga glória a Deus. Não pode mentir não, irmãos. Quem jantou? Então quem merenda depois da janta, diga glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a vida de todos nesta noite de uma maneira poderosa. Amém? Amém? Quem trouxe a Bíblia aí? Localiza o livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Esperar todos encontrarem para que nós possamos fazer uma leitura uniforme nesta noite. Quero aproveitar, cadê a irmã Victória? Está ali. Quero parabenizar a irmã Victória. Cadê a irmã Victória? A esposa do diácono. Ele falou para mim que tem um presente que ele comprou especial para a senhora aí, viu? De 20 anos de idade que a senhora fez, né? 18, perdão, né? Deus abençoe a senhora, viu? Salmo 90, versos 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que Deus abençoe. Mais filhos? Cadê o Rony? Quer mais filho, Rony? Não, olha, a irmã gritou dali, meu Deus. Salmo de número 40. Mas quer filho? Quem tem mais aí quer filho aí? Quem mais quer filho? A senhora quer filho? Não ainda? Não? Quer filho, Israel, ainda? O texto é Isaías. Não desconversa não, tu quer filho ainda? Já está devagar? Já tem demais, meu Deus. Isaías capítulo de número 40, só para a gente quebrar o gelo. Hoje é uma noite de guerra espiritual, irmãos. E eu acredito que Deus tem uma resposta para a nossa vida. Eu aprendi que Deus ele não fala só através de palavras. Deus também fala através de sinais. Só que o nosso grande problema é que a gente quer impor a Deus o jeito de Ele falar conosco. Não, se Deus não falar assim, não é Deus. Deus está falando do jeito dele e tem gente que quer mandar em Deus. Esse é o nosso erro. A gente quer que Deus se pinte de um jeito, se materialize de um jeito, venha de um jeito, apareça de um jeito. E Deus fala do jeito que Ele fala. Para quem está do seu lado, diga: ouça quando o céu falar com você. Verso de número 29, 30 e 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos ler mais uma vez o verso 31. Mas os que esperam no Senhor, tem alguém que espera no Senhor? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Meus irmãos, Isaías, o capítulo de número 40,
é um texto que vem exaltar o poder e a grandeza do Deus que nós servimos. O diabo, ele pode até ter poder, mas Deus, ele é detentor de todo o poder. Todo o poder emana do Deus que eu e você servimos. Então Isaías vem dizendo no seu livro, no capítulo de número 40, que ele é um Deus. Que Deus ele é, pastor? Ele é um Deus de salvação. Ele é um Deus que salva. Quando eu falo de salvação, eu não estou falando simplesmente de uma salvação no contexto de vida após morte. Eu falo no contexto também de salvação, de livramento. Porque Deus ele guarda a nossa casa. Porque Deus ele guarda a nossa família. Porque Deus ele guarda o casamento, homens e mulheres, jovens, propósitos. Deus ele é um Deus que guarda. Então Isaías diz no verso de número 28 uma grande referência acerca desse Deus, para quem tem dúvida de quem ele é. É impossível comparar o homem a Deus ou Deus ao homem. Isaías faz questão de dizer isso no verso de número 28, quando ele diz que o Senhor, o Eterno, o Criador, ele não se cansa e ele também não pode se fatigar, não pode se cansar. Por que que ele não pode, pastor? Porque ele é Deus. E pelo fato de ele é Deus, ele não tem uma condição que deixa ele, Maurício, limitado. Deus não é limitado e condicionado a absolutamente nada. Aí Isaías disse, o grande problema maior ainda é que não se pode esquadrinhar o entendimento ou os pensamentos. Não dá para saber o que se passa na mente de Deus, na cabeça de Deus, nos pensamentos de Deus. É impossível o homem querer adivinhar ou saber ou manipular as ações do Deus que ele serve. Em contrapartida, Deus ele é ciente das limitações humanas. Deus ele é ciente que ele fez o homem dentro das suas limitações para ser humano. Então Deus, no verso de número 29, através do profeta Isaías, ele vem dizer que no 28 ele não se cansa, mas no 29 Isaías está dizendo que esse Deus que não se cansa, ele multiplica a força de quem está cansado. Deus multiplica a força de quem não tem vigor. É mais ou menos como se você dormisse querendo desistir e acordasse mais crente do que nunca. É como se você dissesse, eu não aguento mais, e do nada o Espírito Santo entrasse como entrou no profeta, quando ele estava às margens do rio Quebar, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, no verso 1, que vai dizer, o Espírito do Senhor veio em mim, e ele me colocou de pé. O que é isso, pastor? É o Deus que fortalece quem está cansado. Glória a Deus. Nós, como homens e pessoas, nós podemos abraçar, mas não fortalecemos. Nós podemos confortar, mas não fortalecemos. Nós podemos acalentar, mas não fortalecemos. Nós podemos segurar na mão e pôr de pé, mas não fortalecemos. Aí Isaías está dizendo que essa força que o cansado precisa não vem do homem, porque o homem também cansa, mas vem daquele que tem toda a fonte. O nosso pior erro é no momento em que nós olhamos para a nossa realidade
percebemos que estamos cansados no contexto espiritual, esgotados no contexto espiritual, e falamos, a primeira palavra que vem à nossa boca é: eu vou parar, para mim não dá, o fardo está pesado. Aí eu olho para dentro da Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus está indo para uma cidade. Eu falei, acho que terça-feira sobre isso aqui, e ele precisa atravessar por Samaria. Ele para à margem, na beira de um poço, porque ele estava cansado. Então a solução para a gente não é parar no contexto de voltar, não é parar no contexto de desistir, não é parar no contexto de abandonar tudo. Mas se alguém se encontra cansado na caminhada, pare para orar, pare para buscar, pare para jejuar, pare para refletir. Jesus parou na fonte porque estava com sede. Então entendo que cansado, quando eu paro aos pés da fonte, que é o próprio Jesus, ele disse para a mulher: se tu souberas quem te pede água, tu lhe pediria água e eu te daria água da vida. Mas que Deus é esse, pastor? Que Deus é esse que multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor? Humanamente essa conta não fecha, porque não tem como multiplicar 0 vezes qual o resultado? Mas na matemática do céu o negócio é diferente. Porque o texto está dizendo que Deus não multiplica força para quem tem pouca força. Deus não multiplica força para quem tem média força. Deus não multiplica força para quem está perdendo a força. O texto está dizendo que Deus multiplica para quem não tem absolutamente. Que Deus é esse? Maravilha, aleluia. Que Deus é esse que você não se deu conta do tamanho do Deus que você serve, não. Você não se deu conta do tamanho do Deus que você serve, não. Tem dia que a gente diz: não quero mais, a força foi embora. E na madrugada vem o Espírito Santo, entra, Deus traz um sonho. Tem gente que começa a ver céu aberto, tem gente que começa a ver fogo descendo, tem gente que começa a ver anjo voando para um lado e para o outro. O que é isso, pastor? É Deus dizendo: eu sei que você não tem força nenhuma, mas eu entro para multiplicar. Não aquilo que você tem, mas aquilo que eu te entrego nesse momento, para você se levantar e se colocar de pé mais uma vez. Multiplicar a força de quem não tem vigor. Só que esse texto, além dessa contextualização de salvação, de proteção e livramento, Deus também fala de experiências. Porque no verso 30, Isaías vai classificar uma certa categoria de pessoas que não têm certa experiência. E ele vai dizer que essas pessoas que não têm essa certa experiência, eles se cansam e eles se fatigam. Quem são essas pessoas, pastores? São os jovens. E não num contexto de idade, preste atenção, mas jovens num contexto de experiência. Como assim, pastor? Porque o crente que já tem experiência, ele não abandona a sua chamada por qualquer coisinha. O crente que tem experiência, ele não quer jogar o ministério para cima por qualquer coisinha banal. O crente que tem experiência, ele não vai se enclausurar dentro de uma caverna escura e fria, porque alguém disse, porque alguém falou, porque alguém imaginou, porque alguém ouviu, porque alguém percebeu, porque alguém olhou diferente. Não. Isaías está dizendo que o jovem,
jovens, aqueles que não têm experiência, eles se cansam. Sabe por que se cansa? Olha para cá. Porque tem gente que quer resultado a qualquer custo. E quando a gente quer resultado a qualquer custo, nós não medimos o que vai acontecer durante o processo. Aleluia! Porque tem gente que só está focado no resultado. Quem está focado no resultado não se prepara para o processo. Por quê, pastor? Porque resultado é consequência daquilo que eu suporto durante o processo que Deus me coloca. Quando eu aprendo a valorizar mais o resultado do que o resultado vai ser consequência de um processo que eu suportei, de uma luta que eu venci, de um gigante que eu derrubei, de um inimigo que caiu por terra. Então Isaías está dizendo que os jovens, ou alguém que quer um resultado imediato, rapidamente se cansa. Eu já conheci muita gente que disse assim: quando eu for crente, eu não vou ser crente que nem fulano, eu não vou ser crente que nem cicrano. Quando eu entregar minha vida para Jesus, eu vou entregar de verdade. Mas é porque nunca teve do lado dentro do barco com tempestade. Porque só sabe o valor da caminhada que já enfrentou tempestade atravessando para o outro lado. É por isso que pessoas assim, irmãos, na primeira tempestade, vai embora. Na primeira luta, some. Por quê, pastor? Porque a tempestade vem para experimentar a estrutura da tua embarcação. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto é quando Isaías fala, isso aqui dói muito a minha alma, porque essa é a pior fase da vida do crente. Quando ele diz no verso 31: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meu irmão, quem é que não quer renovar as suas forças, Diácono e Geliel, só pelo fato de esperar o tempo de Deus na sua vida? Só que quando nós, irmã, esperamos o tempo de Deus na nossa vida, nós desacreditamos dele. Porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Tem gente que começou o ano de 2024 orando por uma causa, passou o ano de 2024 todinho e mudou 10, 20, 30 vezes o seu propósito. Virou o ano de 2024 para 2025 e disse: Deus, a minha causa para 2025 é essa, o meu propósito para esse novo ano é esse. Nós estamos no que mês está? Mês 4? Você já esqueceu até do que você falou dia 31 de dezembro, meia-noite. Por quê, pastor? Porque esperar em Deus, irmão, é provação. Esperar em Deus é luta. Esperar em Deus é guerra. Uma vez eu contei um testemunho de uma pastora que o marido dela deixou ela e foi embora, caminhoneiro. E ela orou por ele, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 anos. Ela ouviu a buzina do caminhão na porta da casa dela. Quando ela saiu, que ela olhou, era ele descendo a boleia do caminhão, chorando, pedindo perdão. E ela disse: volta para mim. E ela estava orando por ele há 18 anos. E ela no coração querendo se jogar nos braços dele, porque Deus tinha trazido ele de volta. Mas ela agiu pela racionalidade. Ela disse: não é assim não, neguinho. Não é assim não, tu vai embora, me deixa. Não, vai ter que fazer tudo de novo. Vai ter que namorar de novo. Vai ter que noivar de novo.
vai ter que casar de novo. Eu quero aliança nova. Eu quero endereço novo. Eu quero tudo novo para a minha vida. A gente dá glória, irmão. Mas foram 18 anos esperando no Senhor. E quem é que passa 18 anos esperando no Senhor e em algum momento da sua vida não desacredita, não diz, não vai acontecer não? Qual é o pai, a mãe, o marido, ou a esposa, ou o filho que está orando por alguém e parece que quanto mais ora, mais demônio entra naquela pessoa, quanto mais ora, parece que mais demônio entra naquela pessoa, aí o desespero bate e diz, Deus não vai fazer mais não. Só que, aleluia, Isaías está dizendo que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam a sua força. Como é que ele renova a sua força, pastor? É dizendo, ontem não aconteceu, mas quem sabe hoje o milagre vai acontecer. É chegando no outro dia e dizer, ontem também não aconteceu, mas quem sabe hoje o milagre pode acontecer. É todo dia acreditando, é todo dia orando, é todo dia perseverando e crendo que Deus é fiel para cumprir todas as promessas da sua vida. Isso é renovar as suas forças. Hoje não deu certo, mas amanhã a porta pode abrir. Hoje, meu irmão, não estou com dinheiro nem para pagar o Serasa. Tem dia que a prova do crente está tão grande que nem a areia do deserto ele carrega mais no bolso. O negócio está complicado. Eu já falei aqui para vocês qual é o pior estágio da prova da panela. Falei ou não falei? Vocês lembram qual é o pior estágio da prova da panela? Vocês lembram? É quando nem barata tem no armário. Aquelas baratinhas chamadas de barata francesa, aquelas pequenininhas. Irmão, onde tem uma fagulha de comida, aquela praga tem, está ali. Mas onde não tem nada, esse é o pior estágio. Quando o crente abre a despensa dele, nem a baratinha está lá mais. A baratinha já deu adeus e foi embora. É o pior estágio. Mas ainda assim ele diz, hoje eu não tenho nada. Aleluia, mas pela manhã, quem sabe o Senhor pode prover na minha vida. Hoje eu não tenho nada, mas quem sabe amanhã a resposta do céu vai cair sobre a minha casa. Eu posso liberar uma palavra profética para a tua vida, para o teu coração. Ontem pode não ter acontecido, anteontem também pode não ter sido gerado nada, hoje o dia pode ter sido de guerra, mas quem sabe quando você acordar pela manhã, a causa será respondida. Alguém da tua casa acordará chorando, dizendo, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Alguém da tua família pode ser tocado e vai dizer, eu quero servir ao Mestre. Por que, pastor? Porque é assim que Ele faz. Diga glória a Deus. Só que renovar esperando, diga, é muito fácil. Diga, é muito fácil. É muito fácil ter as forças renovadas esperando. Aí Isaías vai dizer, sabe como é que a força de quem espera é renovada? Ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer que quem terá suas forças renovadas é mais ou menos assim: sobe com asas como águias. Meu irmão, a águia é um dos animais mais ferozes do ecossistema, uma das aves mais ferozes, mais adestrada. Existem dois símbolos de animais que se equiparam à vida do crente. O primeiro é o leão, que traz na sua representatividade a força. E o segundo, a águia, que tem por representação a visão. Aí Isaías está dizendo que quem espera no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias. A águia
Ela não erra o alvo quando ela quer buscar a sua presa. A águia, isso aqui é lindo demais. Quando ela percebe que ela está no meio de uma grande tempestade, você sabe o que ela faz? Ela não dá voos por baixo, ela sobe acima da tempestade, acima da luta, acima do problema, acima daquilo que quer paralisar o seu voo, o seu progresso, a sua caminhada. O nosso problema é que nós temos a síndrome de Acabe. Qual é a síndrome de Acabe, pastor? É quando Acabe não tem o seu desejo atendido. Quando ele quer a vinha de Nabote, ele diz: eu quero a tua vinha, porque está ao lado da minha propriedade. Aí Nabote diz: eu não vendo, eu não dou, eu não negocio. Você sabe o que Acabe faz? A Bíblia diz que ele entra dentro do quarto, se tranca no quarto, não come e não bebe, vira o beicinho, fica animado. Ou seja, quando a tempestade vem, ele poderia usar sua autoridade de rei e dizer: eu quero, porque eu sou o rei, sou eu que mando, a autoridade é minha, o cetro está nas minhas mãos. A águia é diferente. Quando ela percebe a tempestade, ela voa acima, ela leva o nível da luta para o alto, ela leva o nível da sua guerra para o alto, ela leva o nível da sua prova para o alto. Enquanto a gente estiver lutando as nossas lutas aqui, nada vai acontecer. Enquanto nós estivermos lutando as nossas guerras aqui, nada vai acontecer. Mas quando a gente pegar essa guerra e dizer: eu vou mandar para o alto, porque a Bíblia diz que é do alto que vem o meu socorro, eu entendo que tudo está entregue nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas. Fala para quem está do seu lado: leve essa guerra para outro nível. Não, fala para quem está do teu lado, diga: leve essa guerra para outro nível. Sai do raso, leve essa guerra para outro nível. Fala para quem está do teu lado, diga: quando a tempestade vier, não adianta virar beicinho, não adianta ficar parado, não adianta ficar chorando. Abre as asas e voa mais alto do que essa luta. Abre as asas e voa mais alto do que essa tempestade. Abre as asas e voa mais alto do que essa prova. Eu vou liberar essa palavra até alguém entender nessa noite aquilo que o céu está determinando sobre a tua vida. Quando o inimigo se levantar, entenda que o teu Deus é maior do que qualquer obstáculo que possa se opor a você. Oh, glória! Eu sinto a graça do Eterno nesse ambiente. Eu sinto a graça do Eterno. Hoje Deus vai renovar pessoas. Por quê, pastor? Porque eles têm esperado confiantemente no Senhor. Hoje o céu vai renovar pessoas, porque tem esperado confiantemente no Senhor. Tem alguém que já teve todas as desculpas para pegar a mala ministerial e abandonar o seu chamado. Tem gente que já teve todas as dicas do inimigo para ficar desesperado e desistir de absolutamente tudo. Mas tem gente que está firme na rocha, tem gente que está inabalável, tem gente que está perseverando, tem gente que está acreditando, tem gente que está dizendo: eu não volto, Satanás, eu não recuo, Satanás, eu não volto, Satanás. Tem alguém aqui que está esperando no Senhor? Tem? Deixa eu ver se tem alguém aqui que está esperando no Senhor. Abre a boca, dá um grito de glória, aleluia, faz o inferno estremecer nessa noite. Uma das características, ou outra característica forte que a águia tem, ela vive pelo menos 70 anos de idade. Pelo menos quantos anos? 70 anos.
70 anos vive uma águia aproximadamente. Só que quando ela chega nos 40, olha para cá, eu já vou encerrar. Quando ela chega nos 40 anos, a sua garra, que era adestrada para pegar a sua presa, devido ao crescimento das suas unhas, ela não consegue pegar absolutamente nada. Seu bico cresce de uma maneira tão grande que quando ela olha para baixo para ver a sua presa, a ponta do seu bico toca no seu peito. Ou seja, ela não consegue mais caçar, ela não consegue mais se alimentar. 40 anos. E agora, ela precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Se ela quiser sobreviver. Se ela quiser o que, pregador? Sobreviver. Ela precisa tomar uma medida difícil. Quando a Bíblia diz que nós subimos com asas como águias, a Bíblia não está falando do esplendor da ave, mas Isaías está falando do sofrimento que ela precisa passar, se ela quiser chegar a um lugar distante, se ela quiser viver mais 30 anos. O que ela precisa fazer, pastor? É simples. Sabe o que é simples? Primeira coisa que ela faz, ela procura a rocha mais alta. Sabe o que ela avista na rocha? Uma brecha. O que ela avista, pastor? Uma brecha. Não dá para ela ficar voando do jeito que ela está, sem comer, sem se alimentar. Ela está fraca. Aleluia! Então ela precisa entrar na brecha. Ela precisa entrar na brecha e se isolar de tudo e de todos. E agora, pastor? Agora começa o sofrimento. Porque ela precisa bater com o seu bico na rocha até ele quebrar. Depois que ela bate com o bico na rocha, ela precisa bater com as suas unhas sobre a rocha para poder elas quebrarem. Esse processo dura pelo menos 5 meses. Depois de ter passado o processo do crescimento de um novo bico, do crescimento de novas unhas, agora vem a parte mais dolorosa. Sabe qual é, pastor? As suas asas estão velhas, úmidas, pesadas. Sabe o que ela precisa fazer? Quem sabe? Quem sabe? Ela precisa arrancar pena por pena. Que é isso, pastor? É um processo de dor. Dói, sangra. Sabe o que é mais difícil? Não tem ninguém para ajudar ela, porque tem coisas que a gente precisa aprender a passar só. Irmão, olha para cá. Posso falar uma verdade para a gente? Tem uns crentes meia boca que quando ninguém liga já quer se desviar, que quando ninguém manda uma mensagem já quer desviar. Tem gente que é acostumado com aquelas mensagenzinhas prontas da internet. Bom dia, minha flor, que o seu dia seja radiante, que minha irmã, ai. O processo, por conta da decisão de sobrevivência, gera dor. E ela precisa passar por isso só. Sabe o que eu acho
mais confrontante para a nossa vida, sabe o que é? Ninguém chega para arrancar o bico dela. Ninguém chega para tirar as unhas dela. Ninguém chega para arrancar as suas penas. Ela tira tudo isso, pastora, só. Porque a gente tem um mau costume. Tem crente que ainda não é convertido, e a desculpa é: Deus ainda está trabalhando. Não, Deus ainda está fazendo. Não, Deus ainda está operando. Não. É você que precisa tirar essa unha velha. É você que precisa tirar esse bico apodrecido. É você que precisa arrancar pena por pena. Para de querer jogar responsabilidade para Deus fazer aquilo que você precisa fazer. Tem alguém aqui nessa noite? Ei, vai pegar. Vai doer. Vai ou não vai? Vai doer. Vai sangrar. Você vai ficar só. Mas se você quiser sobreviver, o processo da dor é o caminho do seu crescimento. Posso falar isso aqui para você mais uma vez? O processo da dor é o caminho para todo o crescimento que você almeja. Tem hora na nossa vida que a gente precisa decidir se a gente quer servir a Deus ou quer morrer. A águia precisa decidir. Se ela quer morrer, ela se entrega. Sabe qual é a maior característica da águia? Ela não aceita viver no cativeiro. Em 1996, nas Olimpíadas, tinha na programação das Olimpíadas que uma águia ia fazer uma apresentação. E quando chegou no dia da apresentação, que foram pegar a águia dentro do lugar onde ela estava presa, ela estava morta. Porque para a águia estar preso é o mesmo que morrer. Então ela prefere morrer do que ser aprisionada. Oxalá se nós pensássemos assim. Nós diríamos para o diabo: eu não aceito voltar para essa vida. Eu prefiro que o céu me leve, mas eu não volto para a cachaça. Eu prefiro que o céu me leve, mas eu não volto para essa droga. Eu prefiro que o céu me leve, mas eu não volto para a vida do mundo. Quem precisa decidir se você quer se entregar e morrer, ou se quer sobreviver, não é os outros, não sou eu. Quem precisa tomar essa decisão é você. E não vou maquiar dizendo vai ser tão lindo, não, vai ser guerra. Porque arrancar o bico dói, arrancar as garras dói, arrancar as penas, as mazelas, as lutas, o ego, a falta de perdão, a falta de comunhão na família, filho que não fala com pai, pai que não fala com filho, mulher que faz isso, homem que faz aquilo, dói, tudo isso dói, mas é preciso. É o que, pastor? É preciso. Sabe como se chama esse processo? Eu vou dar um nome aqui para ele: resiliência. Você quer chegar a lugares grandes? Resiliência. O que é resiliência, pastor? É a capacidade de superação. Você quer se entregar? Tá bom do jeito que tá? Tá bom dessa maneira? As garras não estão mais afiadas, não prega mais, não ora mais. As garras não estão mais afiadas, não jejua mais, não sente mais a presença de Deus, não tem mais vontade de ler a palavra. As garras não estão mais afiadas. E agora, você vai se entregar?
Você vai voltar para o lugar de onde Deus já tirou? Ou você vai subir na mais alta rocha? Vai se colocar na brecha? Vai ficar no particular entre você e Deus e dizer: eu quero mudança para a minha vida, eu quero mudança para a minha casa, eu quero arrancar tudo aquilo que vai me matar, eu quero arrancar tudo aquilo que vai fazer eu retroceder. 5 meses se passam. Quantos meses? E a águia está só. Só que depois dos 5 meses, seu bico já está pronto, sua garra já está afiada. Mas agora ela precisa fazer um grande teste. Sabe qual é? O das asas. Ela precisa fazer o teste das asas para saber se as penas estão preparadas para uma nova etapa na sua vida. Quer ter a sua vida renovada? Lembre da águia. Renovação de vida dói. Renovação de vida confronta. Renovação de vida faz a gente sentir dor. Eu lembro que quando eu quis ter uma vida renovada, entregando a minha vida para Jesus, eu tive que me afastar de todos aqueles que se diziam ser meus amigos. E crescemos juntos, estudamos juntos, Jardim 1, Jardim 2, pré-escolar, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, primeiro ano, segundo, terceiro, formamos juntos, éramos quase irmãos. Mas quer ter uma vida renovada? É preciso arrancar as penas, é preciso quebrar as unhas, é preciso arrancar o bico, é preciso deixar tudo. Pastor, e onde é que esse processo ocorre? Escondido, no oculto, na solidão. Que tem gente hoje que ajoelha para orar, tira uma foto e disse em oração, ora 10 minutos e acabou, só para colocar no status para dar migué, no propósito de 21 dias no monte, fala com todo mundo da vida de todo mundo, menos com Deus. Tem gente que vive de aparência nas redes sociais. Mas a grande prova é: e quando você tiver que testar as suas asas? O que ela faz, pastor? Ela precisa se lançar. Posso falar para você uma coisa de Deus? Posso falar para você? Tem gente que está com os olhos arregalados olhando para mim. Posso falar uma coisa do céu para a tua vida? Não adianta dizer que está bem, o céu vai experimentar se você está bem. Não, posso falar para você uma coisa? Não é você que vai dizer eu estou bem, é o céu que vai te experimentar. O próprio Deus vai criar a situação para você entender se você está bem ou não. Como assim, pastor? A águia precisa se lançar, diácono Gelial. Se o processo foi completo, olha para cá, se todas as penas antigas foram arrancadas, ela vai sobreviver. Mas se tiver uma pena oculta, você está entendendo? Se tiver pena que não foi arrancada, se tiver coisas que não foi tirada, olha como esse povo entende de mistério. Não adianta querer fingir que está bem, tem que estar bem. Não adianta dizer que ora, tem que orar sem dizer. Não adianta dizer que faz, tem que fazer sem manifestar. Não dá para fazer e tocar trombeta.
voar. E aí, pastor, depois que eu voar, sabe o que vai te esperar? Posso falar? Posso falar? Posso falar? Vai vir tempestade de novo. Vai vir luta de novo. Vai vir levante de novo. Vai vir guerra de novo. Só que a Bíblia diz que as tuas forças foram renovadas como a da águia. E agora a Bíblia diz que quando as forças estão renovadas como águia, você corre e não se cansa, você caminha e não se fatiga, você corre e não se cansa. Oh glória, olha aí, tem gente que está entendendo ali atrás, tem gente que já está ligado.